O medo pode ser algo assim necessário, mas a partir do momento em que você passa a ter um desempenho não tão bom, não tem os resultados que você deseja, isso já é um sinal, né, de alerta, porque esse medo tornou maior que deveria. Paralisada, ou começa a suar, ou faltam as palavras. O que acontece com você em momentos que você está ali preparada para falar algo, você queria arrasar e de repente vem aquele nervosismo e bum, paralisa tudo. Isso já aconteceu com você? Comigo também. Confesso que isso já aconteceu comigo e não foi nenhuma nem duas vezes, não, foi várias vezes. Assim como vocês sabem, a Cristiane começou a falar aos 9 anos de idade. Então, né, iniciou daí todo um trabalho de reconstrução para manter realmente uma comunicação efetiva, eliminando os bloqueios. E eu vou contar hoje, né, essa história para quem não conhece. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso 9º encontro Perca o Medo, Fala em Público. Quero convidar vocês que estão aí a pegar um papel e uma caneta. Para que isso, Cristiano? Porque quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes. Então se permita, deixe de procrastinar. Falar, não, depois eu anoto, depois eu lembro. Não! Dá um basta hoje e começa a falar assim, não, agora tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer na hora que tem que fazer. Não vou deixar para amanhã ou depois, não. Porque muitas das vezes a gente perde, né, aquelas aprendizagens que a gente precisa de efetivar na nossa vida porque a gente fica procrastinando. Então, dê um basta hoje e comece de vez a transformar realmente a sua vida e aproximar dos resultados que você tanto deseja, tá? Eu estou daqui comprometida 100% a te entregar os melhores resultados, mas para que você transforme e atinja esses resultados, você tem que se comprometer. E eu te pergunto, o quanto você está comprometida? O quanto você está comprometida em realmente aproximar do resultado que você tanto deseja, seja na sua vida, seja na sua carreira. A minha missão é ajudar vocês, né, a realmente concluir seus projetos de vidas, realmente distanciando cada vez mais dos seus medos e aquelas emoções que te bloqueiam. Eu quero te motivar, eu quero que você fazer acontecer todas as transformações que você deseja, dia após dia. E isso através do passo a passo, do método, de ferramentas que vai levar você do seu estado atual até o seu estado desejado. Eu vou compartilhar com vocês hoje, né, um pedacinho da minha história. Muitas pessoas já sabem, né, que eu já contei aqui anteriormente. A Cristiane começou a falar aos 9 anos de idade. E quando eu falo falar, é falar perfeitamente, né? Antes eu gurgunava, né, tentava expressar, mas muitas palavras não saíam de forma entendida, percebida pelas pessoas que estavam à minha volta. Então, eu cresci, desde criança, sempre morei na mesma casa, convivia com as mesmas pessoas, e eu tinha poucas amizades, porque ninguém queria ter uma pessoa que quase não conversava, né, ali como amiga. Queria alguém para conversar, para partilhar, e às vezes eu falava, as pessoas não entendiam. Eu tive sempre essa grande dificuldade de relacionar com as pessoas. E foi definindo um método, eu falo que eu tinha por trás a minha mentora, que era minha mãe, que me potencializava todos os dias, que me acompanhou em cada procedimento. Comecei a fazer fonoaudióloga, ela me levava de bicicletinha, e a gente ia, estudava de manhã, fazia fonoaudióloga todos os dias na parte da tarde. E acreditando sempre que daria certo, que eu ia conseguir falar. Ela sempre falava, Cristiane, às vezes eu não queria nem ir na fonoaudióloga. Ela falava, vamos, Cristiane, precisa, isso vai te ajudar, isso vai te trazer resultado. E a Cristiane realmente aceitava, né, e ia com ela. E quando eu fui para o colegial, para a faculdade, então era uma grande trava. Então, o que eu podia fazer de parte escrita, dos trabalhos, eu preferia fazer tudo escrito, ler, estudar. Eu não queria estar ali na frente para falar. E durante muito tempo foi assim. Só que quando eu cheguei na faculdade, a Cristiane não podia ficar só nos bastidores, né? Muitas das vezes eu tinha que realmente ir lá para frente e apresentar. E foi aí, né, que eu tive que realmente criar estratégias. Chorei muitas vezes, eu falo que minha primeira apresentação do meu primeiro trabalho da faculdade, gente, se eu pudesse voltar lá atrás e mostrar pra vocês, foi um fracasso. Eu acho que das palavras que eu falei, se tiver entendido 5, foi muito, porque realmente foi horrível, sabe? Eu não me controlava, eu não sabia o que tremia mais, se era minha mão, se era minhas pernas, meus pés, suava, minha roupa assim debaixo do braço, parecia tinha uma bola, sabe? De tanto que eu transpirei, tudo era nervoso, tudo era agitação. E o que eu percebi? Que eu precisava de encontrar meios, né? Eu conversei muito com a minha mãe, e já na segunda apresentação, fui encagaçada, como se diz, nervosa, mas fui. E falei que seria diferente.
E minha mãe sempre falava pra mim, Cristiane, acredita na sua capacidade, vai dar certo. E esse dia eu fiz, mãe, reza pra mim, sabe? E juntou a gente rezou junto. Eu falei, durante a minha apresentação, a senhora reza, por favor, vai ser de tal hora, de 8 até mais ou menos por volta das 9. A senhora reza pra mim, de 8 da noite às 9, só fica aí rezando, por favor, pra Deus me encaminhar, enviar o Espírito Santo e as coisas fluírem da melhor forma possível. E assim, a Cristiane foi. Chegou lá nessa aula, a Cristiane começou a trabalhar, no começo as palavras não vinham, aí por um instante eu procurei respirar, me acalmar. E sim, por milésimo de segundo eu consegui me acalmar e realmente fiz uma oração ali. E a hora que eu olhei para frente, né, era apenas meus colegas, todas as pessoas que estavam acostumadas a conviver no dia após dia, e eu consegui realmente, né, expressar aquilo que eu gostaria. E eu lembrei dos mantras, né, que eu falo que a palavra da mãe edifica a gente. E aquela frase que minha mãe falou, Cristiane, você é capaz, vai dar certo. Eu fiz com que aquilo fosse um mantra para mim. Toda hora que me faltava a palavra, eu falava, Cristiane, vai dar certo. Vai dar certo. Você é capaz. Então isso me fortaleceu durante cada momento daquela apresentação. E fez com que eu conseguisse chegar ao final. E depois de 2 dias, que foi essa apresentação, todo mundo terminou de apresentar, era o dia de escolher o representante de turma. Adivinha quem foi escolhida? A Cristiane. E durante quase todos os anos, a Cristiane foi a representante de turma, né, daquele ano de faculdade. Então, se eu conseguir, sabe que você também pode. Né? E o que levou a Cristiane? Praticar. Quantas vezes eu ia para frente do espelho e lia, relia, representava, sabe? Apresentava muito para minha mãe, meu irmão ficava rindo, era crítico ao extremo. Às vezes eu ficava lendo em voz alta, mas é a prática que leva a gente a ter segurança, a ter autocontrole das nossas emoções. Tudo aquilo que a gente pratica realmente torna-se hábito e se torna, né, de forma mais tranquila para a gente continuar seguindo. E eu falo que quanto mais a gente pratica, vocês acham que até hoje não dá um frio na barriga? Sim. Seja quando eu vou fazer um momento de oração, seja quando eu vou dar uma palestra, sempre vai dar. Isso não é ruim não. Dá aquele frio, aquele arrepio, né? Pensa, se a gente falasse, nossa, eu estou 100%, eu estou pronta. A gente nunca está pronta. A gente vive num constante processo de aprendizagem. Porque se a gente estivesse pronta, a gente nunca mais ia preparar, nunca ia buscar mais nenhuma informação. Ia acomodar. Então, esse sentimento que a gente sente é bom para a gente manter o nosso movimento. Né? Toda sensação de desconforto sempre vai ser comum. Se faz necessário você repetir, praticar, insistir dia após dia para você se sentir mais seguro. Quero convidar você que está aqui comigo. Envia um aviãozinho aí, convida mais pessoas que você acha que a gente pode estar ajudando a realmente estreitar essa comunicação, a falar com mais segurança, com mais autocontrole, distanciando cada vez os medos. Convida mais pessoas para estar com a gente nessa aula que vai ser incrível. E fica comigo até o final, que no final eu vou compartilhar uma ferramenta muito poderosa que já ajudou realmente diversos clientes minhas e vai ajudar você a ter a clareza de como está realmente a sua postura enquanto comunicador. Coloca amor aí, vamos realmente aumentar essa corrente do bem e levar essa energia para mais e mais pessoas. Eu falo que, além desses 2 passos que eu mencionei já na minha história, né, que é você ter o exercício de focar na sua respiração. Usar também, que é usada para você tranquilizar e distanciar cada vez mais dos medos. Outra coisa que a gente pode usar é a meditação. Ou às vezes ouvir uma música antes de você entrar para aquele momento que você vai se apresentar. Ou às vezes fazer a sua oração, né, entrega, né, faça a sua oração confiando. Ou você às vezes poderia também ouvir uma música, né, deixando realmente claro a sua capacidade, que você é capaz. Crie alguns mantras para você que te empodere, que permite que você realmente se sinta mais energizada, mais capaz para enfrentar aquele momento. E aí, qual que seria o mantra que você escolheria para você? Sabrina, positividade é tudo, né? E realmente faz muita diferença. O que a gente precisa? Eu falo que o ato da gente falar em público não é um bicho assim de 7 cabeças, não. Às vezes a gente imagina que seja, mas não é. Além disso, ele é essencial na nossa história humana. Né? Desde o cotidiano, a gente precisa desenvolver essa prática de comunicação. Desde criança, a gente já começa a comunicar. A gente já sabe o que a gente quer pedir, o que a gente gostaria de conquistar.
né? Então é pensando nisso, tanto na sua vida pessoal e profissional, que eu quero te dar essa oportunidade para você desenvolver ainda mais a sua comunicação. Então comunicar significa você dar a conhecer, significa você divulgar, você anunciar, você informar algo. E a partir daí alguém possa te responder, né, referente às suas percepções. Eu falo que é uma competência que a gente deve valorizar cada vez mais enquanto ser humano, porque isso constrói percepções, constrói imagem e transmite grandes mensagens. Todos nós temos um comunicador dentro de nós. Tem gente que fala assim, não, eu não consigo comunicar não, eu não tenho comunicador dentro de mim não. Tem sim, você tem um comunicador. Em algum momento pode parecer que não, mas você tem. E eu quero te falar que quem pensa que não tem, está enganado, viu? O mesmo vale para aqueles que têm muito a dizer, mas que não se sente, às vezes, preparados, aptos para falar, para expressar, né, suas ideias. Em ambos os casos, o pensamento negativo não condiz com a nossa realidade. Todos temos um poder de comunicação, basta apenas desenvolvê-lo. Todos nós nascemos. Tem gente que tem mais, um pouquinho menos, tem gente que é mediano. Precisa você desenvolver a cada dia. Um ótimo exemplo que eu vou estar falando para você é você verificar, por exemplo, meu filho, de repente ele está lá na escolinha, né, eles brincaram de bola, ele tinha uns 4 anos, ele chegou para mim contando, né, referente ao o gol, como que foi o gol do seu amigo, né, como que ele defendeu, como que o amigo atirou, né, realmente o time dele ganhou, então ele chegou contando os mínimos detalhes. Como que foi aquele jogo, quais foram as emoções que ele sentiu, o que ele vivenciou naquele momento. Então ele está demonstrando também a capacidade dele de comunicar, de se relacionar, né? Então isso é fundamental, a forma que a gente se expressa. Seja bem-vinda, Aline. Talvez você se permita relatar aquele tombo de bicicleta, ou às vezes um acontecimento que você viu. E aí, o que você poderia contar para alguém para você trabalhar ainda mais a sua comunicação? O que você poderia relatar hoje? Quero que você escolha já vai pensando aí no item que você pode, né, realmente, ou às vezes um acontecimento engraçado que aconteceu enquanto criança. Ai, eu tava brincando de balanço, o time meu fez um balanço, e todo mundo lá, aquela fila de sobrinho, tudo que esperando para brincar, e a hora que a Cristiane chegou, foi a vez dela, e vi o que aconteceu, a corda arrebentou, porque a Cristiane era gordinha, né, quando era mais nova, e a corda acabou arrebentando, e a Cristiane acabou caindo no chão. Pensa, né, diante daquela criançada, o motivo de riso. Então eu estou comunicando, eu estou contando uma história, né? Então comunicar ou falar em público envolve exposição, envolve ficar em evidência, né? Às vezes envolve você ser o centro realmente da atenção, mas está ligado a você superar a sua insegurança, a sua timidez, a sua baixa estima, o seu nervosismo, né? E o seu medo. Algumas pessoas sentem calafrios, às vezes passa mal, né? Acha que aquele ambiente que ela está ali exposta, ela queria estar o mais longe possível dele. Mas eu falo que a gente tem que saber que tudo isso tem uma explicação. Esse medo, esse sentimento tem uma explicação e pode ser resolvido. Se você às vezes é um estudante, um profissional, né, que volta e meia se vê em uma situação onde você tem que falar, né, à frente, a tete com outras pessoas, isso te traz um grande desconforto, levando você a se sentir medo, pode ficar tranquila, que eu vou te ajudar hoje. Irei apresentar um método que realmente vem usado há 6 anos e que funciona muito bem para mim e para minhas clientes. O medo de falar em público é apenas um sintoma da nossa autopreservação. Então, esse medo está nos autopreservando, nos protegendo, é um mecanismo de proteção, de defesa. O medo é o que faz o ser humano ser mais cauteloso, mais cuidadoso, né? E é por causa disso torna esse sistema nosso racional cada vez mais criterioso e íntegro, o qual às vezes resiste a alguns impulsos, ao nosso instinto e leva a gente a transparecer alguns tipos de emoções. Eu falo que o medo, né, já falei isso muitas vezes, ele ajuda a gente a estar vivo. Se a gente não tivesse medo de nada, a gente encarava, fazia tudo sem pensar. Ultrapassava os semáforos vermelhos, às vezes saía pulando, pulava uma cerca, entrava num rio contaminado e não estava nem aí. Mas o medo nos protege, nos blinde. É a função principal do medo. Veja isso, perceba isso para você. Faz sentido? Que o medo existe para te proteger e que ele pode ser seu grande aliado na sua comunicação, no seu dia a dia, na sua vida. Identificamos o medo devido a alguns sintomas que surgem como a gagueira, a agitação, o nervosismo. Às vezes a gente fica trêmulo, suada, né, como eu disse anteriormente, e isso leva a gente a ter e a sentir insegurança. De repente, todas as nossas vozes ao nosso redor parecem estar distanciando, sumindo. Isso é normal, porque você está ali tão focado, às vezes você foca tanto no seu medo. Eu falo que é isso que a gente precisa fazer, mudar a nossa configuração do nosso cérebro.
Perceber que o medo é o nosso aliado e não o nosso grande adversário. E é praticando as técnicas que eu vou apresentar para vocês hoje que vai ajudar vocês realmente a aproximar do ser divino e especial que você é. E esse passo a passo para distanciar dos medos vai ser algo incrível. O medo pode ser algo assim necessário, mas a partir do momento em que você passa a ter um desempenho não tão bom, não tem os resultados que você deseja, isso já é um sinal, né, de alerta, porque esse medo tornou maior que deveria. Então tem que ficar atento. Peraí, esse medo que eu estou tendo está me trazendo benefício ou mais malefício? O quanto isso está sendo bom para mim? Eu estou tendo esse medo como um aliado ou como um adversário? Se faz sentido você ter essa clareza, né, para você realmente distanciar e aproximar dessa pessoa mais confiante, mais segura. O primeiro passo que a gente precisa é planejar. Isso mesmo. Se faz necessário a gente planejar para a gente dominar esse sentimento. Definir qual é o seu objetivo principal da sua fala. Né? Às vezes você vai participar de uma entrevista de emprego, então se prepare para essa entrevista de emprego. Você vai realizar uma apresentação de um trabalho de faculdade, prepare para esse trabalho de faculdade. Não, Cristiane, eu vou preparar um momento de oração, então prepare para esse momento de oração. Porque mesmo preparando, vai acontecer, né? Da gente ficar ansioso, da gente ficar nervoso. Não, Cristiane, eu quero preparar para mim defender apresentar meus relatórios de venda no final do mês, para me sentir mais confiante. Então, se faz necessário você ter essa clareza. Quais que são os seus principais objetivos? Qual que é a sua missão enquanto profissional? Qual a mensagem que você quer levar para o mundo referente a isso que você está preparando, a esse objetivo? Então, o primeiro passo é planejar, ter clareza do seu objetivo. O que será seu objetivo de comunicação? Né? Ele irá realizar um comunicado, como eu disse, tem vários itens que você pode estar atraindo o público para você e fidelizar. Eu falo que primeiro é você atrair, depois é você manter a atenção do início ao fim. É fácil? Não, mas é possível. O segundo passo, né, depois que você planejou o passo a passo, seu script, por exemplo, definiu lá qual que vai ser o seu roteiro, você precisa de preparar. Quando eu falo em preparar, é você estudar, é você ir para frente do espelho e gravar um áudio, né, falando, estudando o material e ouvir aquele áudio, ou fazer um vídeo, né, explicando, e você se autoavaliar, né? Depois que você definiu o seu objetivo, faz necessário você preparar com toda a atenção, com todo o cuidado, criteriosamente, tá? Por exemplo, um candidato político, vou falar um exemplo, um candidato político veio até mim, né, me pedindo para mim ajudar ele a preparar um discurso, né, para convencer as pessoas a votarem nele. Então, qual que é o primeiro passo? Ele tem que contar a história dele. O que ele vai trazer? O que ele propõe com a candidatura dele? Trazer de resultado para a sociedade qual ele está inserido. Então, ele tem que estudar, ter clareza. O que ele espera? O que nós podemos esperar dele enquanto político? Né? O que ele precisa de fazer para ele se sentir seguro e transmitir uma mensagem com clareza, com efetividade, com controle e segurança? O que se faz necessário? Tá vendo? Então, a partir do momento que ele entendeu o seu objetivo, se faz necessário ele preparar. Então, a gente montou toda uma estrutura, né? E eu fui ajudando ele durante 8 encontros a se preparar e se sentir mais seguro. O terceiro passo, se conheça e busca autoconhecimento. Então, por que, Cristiane, a gente precisa se conhecer e buscar autoconhecimento? Para saber o que leva você a ficar ansiosa, o que leva você a não ter o autocontrole que você gostaria, o que leva você a perder sua clareza e dar aquele branco na hora que você está ali naquela apresentação. Então, busque conhecer quais são as suas reações que aparecem em você e pratique, né, a respiração para acalmar. Outro item que eu uso muito é a visualização. Se veja lá na sua frente várias pessoas, se imagine várias pessoas te observando, te, né, autoavaliando, e imagina realmente a postura que você deve estar lá naquele momento, transmitindo segurança, transmitindo realmente que você é uma pessoa que domina daquele assunto. Procure cada vez mais ter afinidade com você, reconhecendo seus pontos fracos, seus pontos de melhoria, suas limitações, sua capacidade de vencer cada momento. Então, o autoconhecimento é o grande antídoto para a nossa ansiedade, para a baixa estima, né, para a nossa agitação e muito outros. Então, quanto mais você se conhece, mais você se permite transformar, mais você se permite acessar o autocontrole da sua vida. Número 4, compartilhe, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece. Quanto mais a gente compartilha aquela informação, mais você vai familiarizando com aquele assunto, com aquele conteúdo. Então, eu falo sobre o assunto com mais pessoas que você quiser. Eu falo que minha mãe e meu esposo assistiu assim várias palestras minhas. Eu falei, ei, o que eu poderia mudar?
que você gostaria de saber que às vezes eu não falei nessa palestra? Então eles ficavam ali o tempo todo me criticando, me sugerindo, até chegar, né, realmente ao perfil que eu gostaria, ao que realmente fazia sentido. Né? Então chama alguém para um café, obtenha opiniões. Quanto mais você conversa, mais eficiente, mais segura você vai se sentir relativo à sua comunicação. Nosso quinto passo: tenha controle emocional. Como assim, Cristiane? Tenha controle emocional vai ajudar você a distanciar-se do medo? Sim. Identifique os gatilhos que te desequilibram. O que te desequilibra? Fala que a melhor forma de você lidar com essas emoções é conhecendo o potencial delas, de onde elas vêm, sabendo lidar com cada emoção. Se é uma notícia boa, né, a gente consegue às vezes ficar triste, alegre rapidinho. Não é verdade? Se é uma notícia ruim, a gente entristece, fecha, baixa e vai fechando. Então, peraí. Qual notícia boa você poderia dar para você, para acessar a sua mente de alegria, a sua mente de felicidade, de motivação, de autoestima? Qual notícia boa você pode dar para você? Eu dou para mim uma notícia sempre. Cristiane, você tem mais uma vez a oportunidade de viver e fazer desse dia um dia único e especial. Esse é o meu mantra. É me lembrar que eu tenho que ser grata por cada dia que eu acordei, por cada dia que eu posso enxergar, por cada dia que eu posso andar, por cada dia que eu posso me relacionar com mais e mais pessoas. Crie o seu mantra de positividade. Crie o seu mantra que faz você realmente, verdadeiramente, aproximar do ser divino e especial que você é. Mas essa informação que nós temos, às vezes, é um problema que deixa a gente, às vezes, preocupada, nervosa, agitada, triste, né? A gente precisa de encontrar técnicas, né? E esses mantras que nos fortalecem. E aprender a lidar com esse sentimento negativo, seja medo, agitação, tristeza, são apenas você ter clareza que isso é uma manifestação. É uma manifestação do nosso organismo. É uma manifestação do nosso comportamento. E que isso vai passar. Então, deixa passar. São informações essenciais para saber lidar com o mundo. Identifique qual é o seu real problema que lhe causou medo. Identifique qual é o real problema que te causa medo. Então, qual que é o problema? Será que não é a despreparação? Será que não é a insegurança? Tá vendo que por trás do medo tem outros fatores? A gente precisa de encontrar. Você não preparou às vezes o suficiente. Você está ali muito nervosa, agitada, às vezes é por uma informação que você recebeu um dia anterior, 2 dias antes. Às vezes é devido à sua insegurança, a crença que você não acredita na sua capacidade. Então logo se faz necessário você ficar atenta e assumir de vez o controle da sua vida. Então a gente precisa de planejar, anota aí, hein? Quem anota aprende 2 vezes, já falei, hein? Com isso você para de procrastinar e muda de vez a sua vida. Esse é o recado que eu dei no início do nosso bate-papo da nossa aula hoje. Então planejar, estudar, preparar, conversar cada vez mais com as pessoas que você confia, né? Praticando até que isso se torne constância na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente pratica, se torna hábito. Então você precisa de praticar. E eu quero te desafiar, isso mesmo. Desafiar cada uma de vocês que está aqui comigo. E você pode até desafiar alguma outra amiga também, tá? Te desafio você a escrever a sua história. Isso mesmo. Quem é você? O que você mais gosta de fazer? O que te deixa bem? O que te motiva? Por exemplo, sou Cristiane Alves Braga, tenho como missão ajudar mulheres a se tornar independentes, a aproximar cada vez mais dos seus projetos de vida, sentindo cada vez mais motivada, engajada com o seu propósito, fazer com que elas realmente continuem a seguir com motivação, com objetividade, com alegria, transformando a sua vida. O ato de falar em público não é um bicho realmente de 7 cabeças. Além disso, é algo essencial na nossa história humana, diante do nosso cotidiano. Precisamos desenvolver cada vez mais essa prática para a gente se sentir segura, seja na carreira, seja na nossa vida pessoal. Eu falo que o medo e a insegurança são mais que normais, mas a gente pode vencê-los, né? Encontrando realmente as técnicas que são efetivas para isso. E eu falo que, felizmente, né, existem diversas formas de relaxar, né, de trabalhar esse medo, o nervosismo. E você pode usar qualquer uma dessas que eu citei para você. Né? Então, acreditando na sua capacidade, quanta alegria em ter, né, você comigo durante esse horário de almoço. Para te mostrar que tudo é possível, você tem que iniciar com o seu TBC. O que é isso, Cristiane? Tirar a bunda da cadeira. Isso mesmo, entrar em movimento. Começar a praticar, fazer por você e não para ninguém.
A gente não tem que esperar incentivo de ninguém à nossa volta, não. A gente tem que começar a praticar essa comunicação pela gente. Porque é a gente que merece. Nós que merecemos cada vez aumentar essa capacidade de comunicar de forma mais efetiva. Então é maravilhoso poder levar esse conhecimento para vocês. Sou apaixonada em ajudar vocês, mulheres, a transcender, a libertar-se desse medo e dessas travas. Eu falo que eu sou estudiosa da mente humana, do comportamento humano. E amo demais acreditar na sua capacidade, que você pode ir muito além do que você imagina. Pode sim, tá? Então, quem ainda não pegou um papel e uma caneta, pega aí. Que ó, vocês vão fazer um círculo como esse aqui, ó. Um círculo. E vai dividir ele em 10 partes iguais. Então, corta no meio e divide em 10 partes iguais, tá? Para vocês que ainda não têm acesso, vou tentar compartilhar essa ferramenta lá no meu Telegram, né? É só vocês acessarem o meu link na bio. Se não tiver lá, você me manda que eu encaminho o link para você, tá? Para você acessar o meu canal do Telegram, que tem assunto, realmente itens exclusivos que eu compartilho com as minhas clientes e estou abrindo para vocês também terem acesso, tá? Então você vai pegar um papel e a caneta e vai escrever aí agora. O número 1 dessa roda é preparação técnica. Então você vai escrever aí preparação técnica. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Escreve aí preparação técnica. O número 2 dessa roda vai ser controle emocional. Número 2, controle emocional. O número 3, atração de público. Número 3, atração de público. Número 4, estruturação de conteúdo. Número 4, estruturação de conteúdo. 5, recursos audiovisuais. 5, recursos audiovisuais. 6, postura corporal. 6, postura corporal. Eu vou estar explicando cada um, tá? 7, entoação vocal. Então, às vezes você fala um pouco mais alto, um pouco mais baixo, né? Para não ficar só aquela... Número 8, utilização do espaço, né? Conhecimento do espaço. 9, gestos estratégicos. Número 10, conexão com o público, né? Validar realmente como que está a sua conexão com o público. Então, dentro do número 1, né? Você está preparado? O quanto você está preparado para a sua apresentação? Que seja para a sua apresentação dos resultados finais da sua empresa, que seja para a sua apresentação na faculdade, na escola, que seja para a sua apresentação enquanto empreendedor. Quanto você está preparado para você transmitir aquela informação com segurança e com autocontrole? De 0 a 10 eu quero que você tenha, anota aí, de 0 a 10 qual que é a nota que você daria para você? O quanto você está preparado para contar a sua história? Número 2, de 0 a 10 o quanto você está satisfeito hoje? Quanto você se sente bem hoje? Quanto você está feliz hoje? Como está realmente o seu controle emocional? De 0 a 10, como está o seu controle emocional? O 3, que é atrair público, né? O 3 é atrair público. Você realmente consegue atrair o público que você gostaria para você? Você realmente consegue atrair o público? De 0 a 10. O quanto você atrai o público que você gostaria para você? 4. Número 4. Recursos, estruturação dos conteúdos, né? Os seus conteúdos, como você estrutura? Você geralmente aprende a escrevendo, tem gente que aprende ouvindo, você tem clareza disso? Ou tem pessoas que assimilam ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo? No meu caso, eu aprendo escrevendo, tenho mais facilidade de aprendizagem escrevendo, então você precisa se conhecer. Peraí, como que os recursos que eu posso estar usando a meu favor? Que vai me ajudar a ter uma apresentação mais efetiva, né? Número 5, recursos audiovisuais. Eu vou usar algum mecanismo? Vou usar um data show? Vou usar um vídeo? O que eu vou usar na minha apresentação? Você pode usar todos os recursos que você tem para facilitar a sua comunicação.
Porque, como eu te disse anteriormente, tem pessoas que aprendem apenas ouvindo, tem pessoas que é vendo, né? Tem pessoas que é escrevendo. Então, você tem que atingir todos esses públicos, tá? O 6, postura corporal. Como você chega lá? Você chega lá cabisbaixo, triste, desanimada, né? Confiante, acreditando na sua capacidade, no seu potencial de transcender? Ou você chega lá desmotivado? Se faz necessário você ter essa clareza. Qual a postura que você está levando diante da sua comunicação, quando você quer entregar algo? Número 7, entoação vocal. Você fala o mesmo tom do início ao fim ou você oscila? Né? Você é uma pessoa que anima o público com tons diferentes ou fica ali... hein? Precisa de alterar os tons para você realmente chamar a atenção para você, tá? De 0 a 10, né? Qual a nota que você dá para esse 7º isso? A entoação vocal. Você acha que você tem que desenvolver isso? Ou já está realmente satisfatório, tá? Número 8, utilização do espaço. Você aproveita o espaço disponível? Ou isso é aquela que chega lá e fica parado o tempo todo? Ou aquele que fica parado o tempo todo? Você movimenta? De 0 a 10, o quanto você aproveita o espaço disponível para você comunicar? Qual a nota você dá para isso? Para esse quesito? 9, gestos estratégicos. Quando eu falo em gestos estratégicos, você pode usar, vamos finalizar, chega, dá um basta, tá vendo? Além de eu falar, gesticular, usar os gestos a seu favor. Você pode usar N recursos que te ajudam você a transmitir uma comunicação realmente mais eficaz, realmente mais segura. Quanto mais você confia na sua capacidade, mais restaura, né, toda a sua força e consegue realmente gerenciar suas emoções da forma mais efetiva. Então você consegue se conectar com o seu público? Olhar ali olho no olho e transmitir a mensagem que você gostaria de transmitir para ele? De 0 a 10, o quanto você consegue conectar com esse público? Depois que você definiu a nota de cada item da sua roda, o que você vai fazer? Tá dando para ver a roda aqui? Então você definiu as notas de 0 a 10 para cada item da sua roda. Lembrando que eu vou compartilhar ela depois lá no Telegram, tá? Então se você não tem acesso ao Telegram, tá? Localiza meu canal, tem algum link lá no meu Instagram e vai pro Telegram, onde eu compartilho conteúdos exclusivos semanalmente para você, tá? Geralmente são para meus clientes, mas eu tô abrindo agora, diante dessa pandemia, para todo mundo ter acesso. E dentro dessa roda, o que você vai fazer? Você vai pegar, né? Anotou a nota de cada um. Deixa eu pegar aqui, que vai ficar mais fácil. Vou pegar um. Aqui, que fica mais fácil para você ver. Então, essa aqui é a roda do comunicador. Aí foi numerando, aqui ó. Numerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada item que você numerou, e aqui ó, eu fiz alguns riscos, ó, de 1 a 10. Então, por exemplo, número 1, preparação técnica, de 0 a 10. O quanto você se prepara para você se comunicar bem? Para você transmitir com segurança a sua comunicação. Aí, geralmente, eu me preparo 8. Sempre posso melhorar, exemplo, né? Número 2, de 0 a 10. Qual a nota que você daria pelo seu controle, para o seu controle emocional? O quanto você consegue dominar as suas emoções, a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua agitação, a sua tremedeira? Qual que seria a nota que você daria aqui? Vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha. 4. Número 3. Quanto você consegue atrair o público para você? De 0 a 10, qual que seria essa nota? Ai, Cristiane, geralmente eu consigo atrair o público para mim em torno de um 6. Número 4. Estruturação em conteúdos. Isso eu tenho muita dificuldade de estruturar, de organizar. Quando a gente fala em estruturar o conteúdo, é você definir qual que seria o tema, dentro desse tema, os subtemas, e o que você pode entregar, né, durante a apresentação. Então, é você ter isso, os subníveis, definir as qualidades, as características do produto,
Por exemplo, vou vender essa garrafa. Então, o meu objetivo, o meu tema é vender essa garrafa. Então eu tenho que falar, especificar. Olha, é uma garrafa resistente, a tampa dela tem um diferencial. Então você vai especificar, estruturar. Primeiro eu vou falar das características externas, depois eu vou falar da durabilidade, depois eu vou falar dos benefícios que você tem em adquiri-la. Entende? Isso é estruturar, tá? Então, 4. De 0 a 10, o quanto você estrutura? Também é um 6, por exemplo. Né? 5. Recursos audiovisuais. Cristiane, geralmente eu uso data show, utilizo vários outros recursos. Isso para mim geralmente é em torno dos 9, Cristiane. Ótimo. 6. Postura corporal. Né? Você entra transmitindo segurança, confiança, você fica ali cabisbaixo, nem cumprimenta direito o seu público, as pessoas que estão ali que você vai se relacionar. Me conta, qual seria essa nota? Cristiane, hoje é em torno de um 5. Tem que melhorar ainda. O 7, entoação vocal. Você fala do mesmo tom do início ao fim? Ou geralmente você altera? Você tem a capacidade de gerenciar? Quando você quer focar a atenção, você abaixa um pouco o tom de voz? Para que aquela pessoa que está ali diante de você perceba e se conecte com a sua mensagem, com o que você quer transmitir. De 0 a 10, o quanto você usa a entoação vocal a seu favor? Hoje eu uso em torno de um 7. O 8, utilização do espaço. Cristiane, eu tenho dificuldade de movimentar, geralmente eu fico ali parada no mesmo lugar. É uma coisa que eu tenho que realmente melhorar mais. Porque eu chego para falar algo, fico parada ali no mesmo instante, não mudo de lugar. Então, eu vou me dar uma nota 2. E referente a gestos estratégicos, sim, você pode. Você é capaz de transformar a sua vida a partir de agora. Está sendo dos medos. Os medos, as travas, o nervosismo são só ações do seu comportamento que você mesmo se permitiu que acontecesse com você. Percebe? Né? A forma como você gesticula faz a diferença. Essa aula é preparada para você. É especial para você. Então, use, né, os gestos estratégicos a seu favor durante a sua apresentação. De 0 a 10, o quanto você usa a seu favor? Isso hoje é em torno de uns 9%, Cristiane. E o 10, conexão com o público. Conexão com o público é você se permitir olhar, observar, perceber se todos estão conectados com você. Se alguém está disperso, né? Às vezes eu percebo que tem 1 ou 2 dispersos. Peraí, gente, vamos todo mundo ficar de pé, vamos alongar, vamos espantar essa preguiça, principalmente depois do horário de almoço. Vem aquele sono, né? Eu falo, todo mundo fica ali naquela jogo de cintura baixa, cabisbaixo, querendo tirar aquele cochilo. Aí vem alguma pessoa falar no mesmo tom de voz, sem a mesma entonação, o que vai fazer? Vai começar a cochilar. Então, você perceber, né, que realmente os clientes, as pessoas que você está tendo aquela comunicação, tá um pouco desconectado, você tem que chamar, conectar com você. Gratidão, né? A Dorelli Langeiro está falando aqui que adorou, né? Gratidão em ter você comigo. Mirlene, gratidão, Roberta, Rafaela. Então, se faz necessário você identificar, né, referente sobre isso. Então, qual que seria essa conexão? Hoje eu falo, né, que ela havia me falado que é em torno de 4%. Então, essa aqui é a roda, né, dessa cliente minha que a gente tinha feito a sessão. Aí depois que você fez toda a sua roda, você vai colorir o meio dela aqui. Essa aqui é a roda ideal, né, em torno de 10, mas o resultado foi essa aqui, com alguns dentes. Eu quero que você pense. Você acha que sua roda estando dessa forma, a comunicação que você vai estar tendo é uma comunicação que te transmite segurança? É uma comunicação realmente eficaz? Que você realmente tem autocontrole e autoconhecimento de cada emoção? Então, se faz necessário, você validar como que está a sua roda da sua comunicação. Essa ferramenta permite você identificar quais as competências você tem e quais competências você precisa de desenvolver, de buscar, de adquirir. Aqui no caso dela, a gente percebe que o número 2, que é controle emocional, ela tem que trabalhar mais o controle emocional. O número 3 está um pouquinho mais alto, mas o 3 e o 4 estão na mesma linha, em torno de 6, né, que é atrair público e
E a postura corporal, o 8 dela também, né, que é a utilização do espaço. Então serve para você ter clareza, identificar onde você pode melhorar, o que você pode fazer por você. Então eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não nasci para isso, Cristiane. Falar em público não é para mim. Realmente eu sou tímida, receosa, não consigo me destravar. Né? Eu quero falar para você que todo mundo tem essa habilidade intrínseca. Basta desenvolvê-la. Isso mesmo. Basta você praticar e desenvolver. Fazer isso se tornar constância no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Então converse mais. Comece conversando mais com seus familiares, com seu irmão, com a sua família. Vai desenvolvendo, se destravando. Se permita conectar com a sua comunicação mais plena, mais verdadeira. Isso é fundamental. É um passo a passo. Às vezes falamos de comunicação com algo que a gente já nasce com ela. Nossa, meu professor é maravilhoso, ele fala super bem. Aquele meu amigo também fala bem e fica inferiorizando, né? Eu não consigo, isso não é pra mim. Eu falo tudo aquilo que a gente estuda, prática e torna constante, você se torna seguro, tá? Como que a gente adquire esses hábitos, essas habilidades? Treinando, estudando, praticando. Então, como que a gente adquire essas habilidades de comunicar cada vez melhor? Treinando, estudando, praticando, tá? Tudo que é novo, às vezes, gera insegurança, isso é normal. Tudo que é novo vai gerar insegurança. Mas quando você mais pratica, mais seguro você se sente. Logo, elimine da sua vida. Eu não consigo, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa travada, eu não consigo me expressar da forma que eu gostaria. Tire isso da sua vida. Dê um basta hoje. São reações da sua forma de pensar. Você é capaz sim, de comunicar melhor. É sim. Entenda seus medos, as suas reações e domine eles. Tenha o seu medo como o seu aliado e não como algo que distancia você do resultado que você deseja. Eu falo que o medo faz com que a gente, às vezes, ele está ali para nos proteger, mas nada em excesso, né, é bom. Então, peraí, está num limite tolerável ou é algo que eu tenho que ficar atenta, ligar o pisca-alerta e procurar desenvolver? Eu falo, você é conhecimento e habilidade e atitude. Você é conhecimento, habilidade e atitude. Já viu o quanto de conhecimento? Eu falo que é um chá que a gente precisa tomar todo dia. Conhecimento, habilidade e atitude. Tome esse chá. Peraí, qual conhecimento eu preciso adquirir? Qual habilidade eu preciso desenvolver? Qual atitude que eu posso fazer hoje para me aproximar do resultado que eu tanto espero? Do meu projeto de vida. Distanciando dos meus medos. Sendo uma pessoa mais objetiva, mais clara. Então tome esse chá. Adquira sempre conhecimento, habilidade, atitude. Conhecimento, habilidade, atitude. Faz sentido? E eu te pergunto em uma palavra. O que representou a nossa aula hoje para você? O que você acha que deveria ser diferente? O que você mudaria? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve comigo, né, durante esse horário de almoço. Realmente foi um almoço incrível e muito especial.